Fala galera, tudo bem? Agora a gente vai fazer uma questão do APM de 99, que é bem antiga, mas é uma questão muito interessante e traz um cenário, né, um problema matemático clássico que ele cai com alguma frequência. A resolução desse problema vai ser mais importante para você que vai fazer prova discursiva de matemática, principalmente se for fazer FUVEST, Unicamp, esse tipo de problema, né, a resolução que a gente vai propor, ela tem bastante a agregar para você. Nos outros casos, né, o esquema de resolução que a gente vai propor aqui, ele não vai ser tão relevante. Mas ainda assim, né, a ideia do problema, né, entender o que ele está propondo, por que isso daí funciona, como é que você encontra esse ponto de um caminho mais curto, é importante, porque essa situação é uma situação recorrente em provas de matemática. Então, eu vou ler o enunciado com vocês, eu vou mostrar para vocês uma questão que caiu no Enem, que se baseava no mesmo princípio, e a gente volta para discutir como resolver. Pode ser? Então, ele fala que um raio de luz fino é emitido por uma lanterna laser, que está aqui no ponto A, né? Então, um feixe de luz concentrado. Ele vai ser refletido pelo espelho quando passa pelo ponto X e vai ser refletido até o ponto B. A gente tem uma vista superior da situação nessa imagem, e por princípio, é um princípio da ótica, um princípio físico. Os raios de luz sempre fazem um caminho mais curto. Por isso, o raio de luz caminha na direção da reta C, em que C é o ponto simétrico do ponto B, que fica lá para trás do espelho, né? Ele quer que você mostre que, de fato, esse é o caminho mais curto possível. Ou seja, de todas as direções, né, em que você conseguiria mirar esse feixe de luz no espelho, certo? Todos os outros caminhos não encontrariam o ponto B, ou, né, se você ignorasse o princípio do espelho de que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, os outros caminhos são mais longos do que o caminho que você está propondo ali. Tudo bem? Aí uma questão muito parecida com isso no Enem de 2022, que é essa questão do escoamento agrícola, né? Ele conta uma historinha em que eu tenho uma cidade A e eu preciso passar pela rodovia 3 para chegar na cidade B, e ele te pergunta qual é o caminho mais curto possível nessas condições. O princípio é o mesmo, né? O que a gente viu na questão do APM? O que ele falou para a gente? Que o caminho mais curto é o caminho que mira no simétrico do ponto que você está tentando obter. Então, eu pego a distância do ponto B até a rodovia, eu vou pensar nessa rodovia como um espelho, certo? Eu vou pegar essa mesma distância, eu vou replicar essa distância para o lado de baixo aqui da figura, e o caminho que mira nesse simétrico no ponto B é o caminho mais curto. E aqui a gente consegue perceber que dá exatamente, certo, o caminho representado aí pelo número 4. Então, se você era familiar com o princípio matemático abordado por essa questão do PM, essa questão do Enem ela seria bem fácil para você resolver. Tudo bem? Agora, por que é, então, que o caminho mais curto possível, do ponto A para o ponto B, é o caminho que, né, mira ali no simétrico do ponto B? Como é que a gente demonstra isso? A ideia básica da demonstração é a gente tentar fazer algum outro caminho e mostrar que, independentemente do ponto que você escolha para bater no espelho, esse caminho vai gerar, né, uma sequência de segmentos que no total mede mais do que os dois segmentos originais, que é o AX mais XB. Então eu vou pegar um ponto Y qualquer, certo? E eu vou te mostrar que o caminho que sai do ponto A, passa para o Y e vai para o ponto B é maior do que esse caminho que a gente está enxergando aí. Beleza? Então Y é um ponto qualquer do espelho. Como a gente não está pressupondo que o Y está em nenhum lugar específico, quando você mostra que o caminho pelo Y é maior do que o caminho proposto pelo exercício, você está fazendo a demonstração para todos os casos. Então, Y é um ponto qualquer do espelho. E uma coisa muito importante que a gente vai usar na nossa resolução é que ele falou que o ponto C, que está marcado na figura, é simétrico do ponto B. Então, a situação é espelhada, né? Tudo que está acontecendo para a parte de cima da figura também acontece para a parte de baixo igualzinho. De modo que, por exemplo, esse trechinho que vai do X para o B é idêntico ao trechinho que vai do X para o C, né?
O espelho cria imagens idênticas para cima e para baixo. Então, xb igual a xc por princípio, né? Já que a gente está trabalhando com uma situação espelhada. Agora, eu quero provar que o caminho AY mais YB, essa é a minha tese, né? Eu estou tentando demonstrar. Que AY mais YB é maior do que a X mais XB. É aqui que eu quero chegar. Muito bom. Agora presta atenção. Esse AY mais YB, que é o caminho que eu estou tentando bolar, né? Ele é equivalente ao caminho AY mais YC. Concorda? Por conta aí do espelhamento criado pela simetria da figura, ele falou que é um espelho, o caminho para cima é igual ao caminho refletido para baixo, né? A gente consegue encontrar a congruência desses dois segmentos, é a mesma coisa. De maneira que falar de AY mais YB é a mesma coisa que falar de AY mais YC, certo? Vou focar então nesses dois segmentos aqui, porque vai ficar mais fácil de a gente enxergar a nossa resposta. Eu quero que você olhe para o triângulo. Olha que triângulo bonitinho, esse triângulo ACY. Certo? Olha para esse triângulo aqui, ó. ACY. E perceba, meu caro amigo, minha cara amiga, que esse triângulo passa pelo ponto X. Ponto X é um ponto qualquer aqui do lado AC. Certo? Para que esse triângulo exista, ele tem que obedecer à desigualdade triangular, concorda comigo? E o que a desigualdade triangular diz pra gente? Que qualquer lado do triângulo, o maior lado do triângulo, né, tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Meio que você já pegou a ideia principal da nossa demonstração, né? Essa desigualdade triangular vai resolver o problema. Por quê? Porque esse AC, que é o comprimento total desse lado maior, eu vou enxergar ele como a junção desses dois pedacinhos. Vou escrever AX mais XC, né? Sabendo que esses dois pedaços juntos formam um lado AC inteiro do triângulo. E isso é menor do que o AY mais YC. Beleza? Bom, tá bom. Escrevi a desigualdade triangular. Agora é só você manipular essa expressão para chegar onde você quer, né? Porque, vamos voltar e observar a simetria do espelho? A primeira coisa que a gente tinha marcado aqui é que XB e XC são iguais. Por conta da situação espelhada. Então, em vez de escrever XC nessa expressão, eu vou trocar por XB. Certo? Perceba que isso aqui representa o caminho proposto pelo exercício. Pô, beleza. Agora, olha o caminho que a gente obteria escolhendo um ponto Y qualquer, né, diferente do X, algum outro ponto, para a gente fazer a batida no espelho. Esse AY mais YC, de novo, equivale a gente observar o caminho AY mais YB. Porque se esses dois segmentos são iguais, tanto faz eu vir do A, bater no Y e subir ou descer, concorda? Esses dois trechos do final têm o mesmo comprimento. Então, se eu for do A para o Y para o B, e se eu for do A do Y para o C, dá no mesmo. A distância percorrida vai ser igual. Então, aproveitando, certo, que YC e YB medem a mesma coisa, eu vou escrever essa segunda parte com a Y mais YB. E esse AY mais YB seria a distância que eu teria que percorrer fazendo qualquer outro caminho. Pô, bacana. Meio que isso termina a demonstração, concorda? O que eu escrevi aqui? Que o caminho proposto pelo enunciado é menor do que qualquer outro caminho que eu possa fazer, né? Quando eu pego qualquer outro ponto y, de novo, eu não especifiquei quem seria esse ponto y quando a gente começou a fazer a demonstração, eu mostrei que qualquer outro y que eu pegue ali no espelho
vai gerar um caminho que é maior do que o caminho original. Então, de fato, a conclusão que a gente tira daqui é que AXB é o caminho mais curto possível. Beleza? Então, a desigualdade triangular ela também pode ser utilizada para mostrar fatos, né, sobre geometria plana. E esse problema ele serve para, de novo, exemplificar uma situação, talvez ele não caia como uma demonstração, né? Mas exemplificar uma situação que é um problema clássico de geometria. Como é que eu decido qual que é o menor caminho? Que sai de um ponto, passa por uma reta, bate numa reta e chega num terceiro ponto, num segundo ponto. Para você decidir onde exatamente você precisa parar e fazer esse ponto intermediário, é só você espelhar o ponto em que você quer chegar e fazer uma linha reta do ponto inicial para o simétrico do ponto final. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Até lá.